Na minha escola tem que usar uniforme, mas amanhã eu vou falar com o diretor. Minha calça rasgou no joelho, uma camiseta já furou, a outra tá toda manchada. E eu pergunto com que roupa que eu vou pra minha escola, como que eu vou? Como eu vou? Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou pra minha escola, como que eu vou? Olá galera, alegria, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou usando uma barba cerrada e vestindo uma camisa preta, onde vemos nela uma estampa da obra Davi, de Michelangelo, e Davi está vestindo uma jaqueta jeans. Na videoaula O Corpo como Arte, eu citei alguns rituais e suas preparações, com maquiagens, pinturas, figurinos. E a nossa aula de hoje é justamente sobre isso: figurino. Os figurinos existem na humanidade há muito tempo, desde que os humanos começaram a realizar os rituais. Eles utilizavam os figurinos para a composição dos personagens representados, geralmente deuses e semideuses. Os figurinos eram feitos com madeira, com peles de animais, argila. Com o avanço da sociedade, da humanidade e da industrialização, surgiram novos materiais, como linho e algodão, e a confecção de figurinos foi aprimorada. Tá, mas o que é figurino, professor? Chamamos figurinos o traje usado por um ou mais personagens de uma produção artística, independente de sua linha. Teatro, dança, cinema. Consideramos como figurino tudo o que o ator leva em cima de si. Temos então as roupas e os acessórios. Em relação aos acessórios, classificamos joalheria, chapelaria, calçado, luva, sombrinha, leque, lenço. Alguns figurinos e alguns elementos cênicos podem assumir papéis tão importantes quanto um ator dentro do espetáculo, pois podem possuir peso e função tamanha que acabam falando por si só. O figurino é parte importante do espetáculo, pois através dele se cria uma linguagem através das formas, cores, texturas, transmite a época, a situação econômica, política e social, indica a região ou a cultura, estilo do personagem, estação climática, aspecto psicológico, enfim, os elementos necessários para passar ao espectador o sentido do espetáculo, devendo mostrar as relações entre todos os personagens. O profissional responsável por desenhar e escolher os figurinos é o figurinista. Ele, junto à direção, é que escolhem os figurinos que as personagens irão usar no espetáculo. Eu hoje, por exemplo, escolhi essa camisa para essa apresentação de videoaula. Eu escolhi o meu figurino, como que eu queria que vocês me vissem nesse vídeo. Vou mostrar para vocês aqui alguns figurinos que ultrapassam a história, que só em você olhar você já sabe de que personagem estamos falando. Você conhece esse figurino? Ah, esse é o Super-Homem. Isso, é o do Super-Homem. E esse aqui, você já viu? Esse aí eu não sei não. Parece uma toalha de mesa. É da menina Dorothy, da peça O Mágico de Oz. E esse aqui, você conhece? É o Chavinho. Se você disse Chaves, isso, você acertou. Viram como tem figurinos que são tão famosos ou mais do que os personagens? Se eu fizer uma cena e mostrar esse figurino, Mas isso aí não é um figurino, isso aí é um uniforme. sim, é um uniforme. Mas se eu quiser fazer uma cena de escola, onde a minha personagem seja um estudante, eu usarei essa camisa como meu figurino, pois o meu personagem usa esse uniforme na escola. Ué, professor, então uniforme é figurino? Se for utilizada em uma apresentação cênica, sim. Mas o uniforme tem uma função diferente. Como o nome diz, uniforme, única forma.
Ele serve para deixar membros da mesma equipe iguais, para facilitar a identificação. Existe uma vertente nas artes cênicas chamada teatro-esporte. Ela foi criada por Keith Johnston, que através de desafios lançados pelo público, 2 times pisam num palco para disputa na arte de improvisar. Ao final de cada cena, faz-se uma votação ou a marcação do gol. E a impossibilidade de previsão do resultado traz para essa forma de dramaturgia o caráter de modalidade esportiva, daí teatro-esporte. E assim, utilizam uniformes para identificarem de qual equipe fazem parte. Falando em uniforme, em esporte, eu aproveito para convidar aqui o professor Flávio Nascimento, que pode falar disso muito melhor do que eu. Fiquem aí e daqui a pouco eu volto. Professor Flávio, agora é com você. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e vou iniciar a aula de hoje fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, sou alto, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma camisa preta. Na aula de hoje nós vamos ter como tema os uniformes. Vocês sabem como os uniformes surgiram? Os uniformes começaram a ser usados no século XV para evitar que membros de um exército matassem seus companheiros por engano, já que vestiam roupas comuns. Além do padrão das roupas, os símbolos nas bandeiras e escudos tinham a função de mostrar de qual lado cada combatente estava. No entanto, esses uniformes chamativos chegaram a provocar muitas mortes. Com cores fortes, os soldados se tornavam alvos fáceis por ficarem bem visíveis. Por isso, a camuflagem passou a ser utilizada até os dias de hoje. E os uniformes relacionados à prática de modalidades esportivas? Será que sempre foram iguais aos dos dias atuais? Você saberia identificar quais seriam essas 2 modalidades esportivas? São o tênis e a natação. E vocês acham que essas saias compridas, calças e camisas de manga longa favoreciam a prática do esporte? E os primeiros maiôs de natação eram muito ineficientes na água. Os nadadores vestiam um traje de aproximadamente 5 quilos. Agora vamos conhecer como são os uniformes dessas 2 modalidades esportivas nos dias atuais. Que bom que os uniformes evoluíram para acompanhar o desempenho da prática esportiva. Agora, vamos aprender um pouco sobre a variedade e a funcionalidade dos uniformes. Cada modalidade esportiva demanda seus próprios equipamentos e uniformes esportivos. Quando colocados em uso, eles auxiliam na desenvoltura do exercício e proporcionam mais conforto para os atletas. Os esportes foram grandes expoentes da disseminação dos uniformes na sociedade. O modelo, corte, tecido e cores são crucialmente escolhidos a fim de representar um nome e uma história. Diversas equipes e países pelo mundo sofreram adaptações em suas vestimentas a fim de transmitirem uma imagem através dos uniformes utilizados. É por conta disso que a maioria troca de uniforme todos os anos, a fim de dar sempre uma cara nova e atual para o time. Vocês sabiam que existem modalidades que fazem o uso de sensores eletrônicos em seus uniformes? Vamos ver um exemplo? Em algumas modalidades de luta, a velocidade dos golpes muitas vezes engana o olhar humano. No taekwondo tem sido usado um colete eletrônico, com sensores que sinalizam a localização e intensidade dos golpes, validando assim a pontuação. O sistema funciona da seguinte maneira: a meia que os atletas utilizam nos combates possuem ímãs que encostam no colete ou no capacete, acionam o sensor de impacto das proteções. Quando há um impacto, a informação é transferida por Wi-Fi para os computadores, o que implica na imediata aparição da contagem nos monitores e placares. Como as categorias variam de peso, há uma sensibilidade diferente para cada uma delas, e quanto mais pesado o atleta for, menor é a sensibilidade. As luvas, diferentemente do que muita gente pensa, não têm sensor nenhum.
Agora nós vamos falar sobre dois temas que ainda exercem nos dias atuais influência sobre o uso de uniformes na prática das modalidades esportivas. Na busca por tolerância religiosa, algumas associações e federações internacionais estão anunciando mudanças nas regras dos uniformes dos seus atletas. Uma importante mudança aprovada é a permissão de que as mulheres islâmicas utilizem o hijab, um lenço que cobre a cabeça durante as partidas, roupas ligadas à religião e uniformes de corpo inteiro. Agora, observem essa imagem. As duas atletas estão jogando vôlei de praia. Mas perceberam a diferença nos seus uniformes? Além de falarmos a respeito do hijab relacionado à religião, agora vamos falar sobre a relação entre gênero e uniforme. A seleção de handebol de praia da Noruega foi multada em R$ 9.000 por abandonar os biquínis dos seus uniformes para disputar uma partida do Campeonato Europeu de Handebol de Praia em 2021. Segundo a federação, o uso de shorts vai contra o regulamento da competição, mas por incrível que pareça, os homens usam shorts nas competições. Nas Olimpíadas de Tóquio, as atletas de ginástica artística da Alemanha protagonizaram um momento de história para a modalidade. Se apresentaram usando calças que cobrem as pernas até o tornozelo, como forma de protesto contra os tradicionais colãs, que deixam a maior parte de seus corpos expostos. O que você achou dessa atitude? Viram como foi interessante aprendermos sobre o surgimento dos uniformes e a sua relação com os uniformes esportivos, desde a sua criação até os dias atuais. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Hora da revisão. Na videoaula de artes cênicas de hoje, nós vimos que figurino é o traje usado por um personagem de uma produção artística, cinema, teatro, TV, e figurinista é o profissional que idealiza ou cria o figurino. É necessário que o figurinista conheça a fundo a história a ser tratada no trabalho, pois o figurino tem que revelar muito dos personagens. Para elaborá-lo, o figurinista deve levar em conta uma série de fatores, como a época e o local onde se passa a história, o perfil psicológico das personagens, o tipo físico das atrizes e dos atores e as orientações de luz e as cores do espetáculo. E na videoaula de Educação Física, aprendemos sobre os uniformes e a relação com os uniformes esportivos desde o surgimento até os dias atuais. Bom, galerinha, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre figurinos e uniformes. Até uma próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Sou a professora Márcia Dias, de Educação Física, aqui da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e venho aqui trazer para vocês algumas memórias muito queridas da minha infância. Eu tive um lugar muito especial que eu frequentei desde pequena até a minha adolescência, onde eu fiz muitos amigos que eu trago até hoje na minha vida. Eu nunca poderia deixar de lembrar desse lugar maravilhoso, porque eu morava no centro do Rio e ali não tinha muito espaço, muito lugar para brincar, era um apartamento pequeno, era perigoso brincar na rua, muito trânsito. Então meus pais me matricularam na ACM, que é um misto assim de instituição, com clube, um lugar super especial. Existem várias ACMs ao redor do mundo e aqui no Brasil também, para quem não conhece. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu frequentei a ACM do Centro, bem ali na Lapa, que é um cartão postal do Rio de Janeiro. Lá atrás, nos anos 80, quando eu tinha 10 anos de idade, comecei a fazer aulas de natação. Fiz muitos amigos, tive muitos professores de educação física e aí comecei a frequentar outras coisas diferentes e interessantes, a jogar vários esportes, fiz teatro, nado sincronizado, muitas coisas divertidas. E tenho amigos queridos que eu juntei durante toda a minha infância e ao longo da minha vida foram fazendo parte dela. Foram meus padrinhos de casamento, foram padrinhos dos meus filhos, são meus amigos com quem eu saio até hoje. Desde os 10 anos até mais ou menos os 20 anos de idade, quando eu fui para a faculdade, adivinhem fazer o quê? Educação Física. Eu não poderia deixar de lembrar de todos os meus professores queridos que eram da CM e que contribuíram muito para a minha formação junto com a minha educação de casa. Então eu acredito que todos tenham assim, lembranças maravilhosas da sua infância
e essas minhas lembranças são inesquecíveis. É um lugar que eu trago com muito carinho no meu coração e mesmo sabendo que hoje eu já não frequento mais, eu desejo que ela esteja ainda no coração de muitas pessoas.